Oi pessoal, eu sou a Juna e esse daqui é o segundo vídeo do especial do mês de Dia das Bruxas. E nada mais justo do que seguir com a programação falando desse anime que tem dado o que falar. O verão em que o Hikaru morreu. Ano passado eu fiz um vídeo sobre o mangá e acontece que hoje em dia eu não gosto muito dele, mas eu deixo ele lá aqui no canal porque ele marcou, gente, a minha primeira análise. E como a história ganhou uma adaptação para anime e voltou aos holofotes, achei bacana revisitar essa história que mexe tanto comigo. Quando escrevi o roteiro daquele vídeo, gente, eu estava fascinada num textinho chamado Luto e Melancolia. E quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por tanatologia e por estudos que envolvem os processos psíquicos da morte e do morrer. Então, o verão em que o Hikaru foi de arrasta foi um prato cheio pra mim. E eu sou muito grata a quem me escuta por aqui, a vocês que não me deixam falando sozinha, vocês que não me deixam falando aqui com o Hannibal e o Will, e que embarcam comigo nessas viagens na maionese, porque a minha intenção com esses vídeos não é chegar numa resposta conclusiva, mas criar aqui todo um ambiente pra gente pensar junto. E geralmente as leituras que eu trago são mais alegóricas, mais simbólicas, então é muito bacana para mim ter com quem compartilhar essas ideias e, mais precioso ainda, ver vocês trazendo seus pontos de vista. Eu acho muito nutritivo. Enfim, hoje quero pensar o verão em que o Hikaru morreu a partir da filosofia de Paul Preciado, para a gente discutir como a sociedade, ao definir padrões de normalidade, produz corpos monstruosos. Então, vamos por partes, né, galera? Esse daqui é o livro que embasa a análise. Eu sou o monstro que vos fala. Basicamente, o Preciado é um pensador trans que transformou a própria transição num campo de reflexão sobre corpo, gênero e sexualidade. E nesse texto ele se dirige a 3.500 psicanalistas em Paris, se apresentando a eles como o monstro, criado pelos próprios discursos clínicos e médicos deles que patologizam as identidades trans e não binárias. Então é daí que vem esse título, Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Então é um texto, gente, muito potente. E abrindo um parênteses, esse livro segue sendo uma das leituras mais marcantes do meu 2025. Eu adoro a filosofia de monstros do Preciado e, inclusive, estou escrevendo agora no Wattpad uma história chamada Noite de Encontro, que se trata, gente, de irmãos gêmeos unidos pelo tronco, que aborda justamente essa fronteira entre o que é monstruoso e o não monstruoso. E fechando parênteses, o monstro pro Preciado é aquele corpo que escapa das categorias fixas do humano. E é por escapar dessas categorias que ele denuncia a fabricação da própria ideia de humanidade. Pensa comigo, o que a gente chama de humano é também atravessado por toda uma construção social criada a partir de certos corpos que foram tomados como referência. Ou seja, homem, branco, cis, hétero, sem deficiência. Então, todos aqueles que divergem desse universal vão sendo empurrados para a margem, vão sendo deixados de lado e chamados de monstruosos. É como se existisse um centro da experiência humana e quem não cabe aqui nesse centro precisa o tempo todo provar que também é gente. E você que está me assistindo, se você é mulher, é preta, é trans, é gay, é neurodivergente, sabe do que o Preciado está falando. Sabe que o Preciado não é biruta. Então, a questão não é o monstro em si. Quer dizer, é e não é. É que é também e principalmente as rupturas que o monstro revela, que nos ajuda a pensar em quais foram os corpos e as existências que serviram de base para definir o que é um humano. E hahaha, te digo mais. O que sobra de humano em mim quando eu não sirvo nessas categorias que esperam que eu seja? E é aí que entra o Hikaru. Eu gosto de pensar no Hikaru como esse corpo monstro do Preciado. Um corpo que o olhar social não sabe ou não quer reconhecer.
Sabe aquela sensação de solidão e de vazio que é retratado no anime? Então, ela nasce porque o vínculo do Hikaru com o Yoshiki acontece num não lugar. Porque é algo que precisa ser negado, silenciado e, no mais, exorcizado. Porque o Hikaru representa algo que ameaça o equilíbrio e a coesão social do vilarejo. E dentre tantos elementos de horror que são bem sinistros, o suspense desse anime vem daquilo que escapa ao reconhecimento. Vem do estranhamento, vem do desconhecido. O Hikaru morre e algo retorna em seu lugar. E o curioso é que esse algo ali não se encaixa em nenhuma categoria humana. É como a Kurebayashi disse, o Hikaru é um enigma. E vocês estão ligados que é daí que nasce o medo, né? Porque pensa comigo, qual que é a nossa primeira reação quando encontramos algo que não compreendemos? É tentar traduzir o desconhecido em algo familiar. E sempre foi assim. Quando nos deparamos com algo que ultrapassa os limites daquilo que entendemos, chamamos de demônio, anjo, bruxa, espírito, enfim, qualquer estrutura simbólica que caiba no nosso vocabulário para nos ajudar a manter uma sensação de controle. Mas o Hikaru não cabe nas categorias. Ele é um ser que não se encaixa em nenhuma estrutura humana, o que vai de encontro com o monstro de Preciado. O Preciado escreve: o monstro é aquele que vive em transição, aquele cujo corpo e práticas ainda não podem ser considerados verdadeiros em um regime de saber e poder determinados. E não parece que o Hikaru meio que encarna isso? É aquele que vive no entre a vida e a morte, entre o humano e inumano, entre presença e ausência, como tantos corpos queer que resistem nos limites daquilo que o mundo consegue reconhecer. E aqui entra um paralelo meio doido. Pedro Vermelho, de Kafka, um personagem que o Preciado também traz no livro. Pedro Vermelho é protagonista de um conto chamado Relatório para a Academia. Ele é um macaco capturado que aprende a imitar os humanos para sobreviver. Então ele fala, anda, fuma, até ser reconhecido como um homem. Só que essa humanidade é uma jaula, porque ele não é mais macaco e também não é nem homem. Então ele vive nesse entre lugar, né, performando o que precisa ser para existir. E me ocorreu de pensar que o monstro que ocupa o corpo do Hikaru também repete esse gesto. Ele veste o corpo do Hikaru, mimetiza seus gestos, seus afetos, pelo desejo de pertencer, de viver, de experimentar a humanidade. Quando ele diz coisas como: é a primeira vez que eu vivo como humano, o que ele pede é reconhecimento. O mesmo que move o Pedro Vermelho, né? Tipo, pô, eu só quero ser visto sem ser exterminado. Ou seja, além de monstro, o Hikaru também é aquele corpo queer que performa o humano para poder existir. E assim como o Pedro Vermelho, ele também descobre o prazer e a dor de habitar um corpo que não é totalmente dele, mas que o aproxima pela primeira vez da experiência de ser reconhecido. Partindo agora para a última analogia, se o Hikaru é o corpo monstro queer, então Yoshiki é aquele que sofre sob o olhar que vigia. O anime tem bem essa pegada de espaço rural onde todo mundo conhece todo mundo, né? O vilarejo é o retrato perfeito do controle social, porque 1. É parado no tempo. 2. Todo gesto é observado e comentado. As pessoas perguntam: por que é que seu irmão não vai para a escola? Por que você não corta esse cabelo? O que é que você estava fazendo lá com aquele moleque? Vocês veem que são ecos de uma vigilância constante?
que inclusive o episódio Fantasma da Peruca reforça isso com aquelas vozes repetindo dentro da cabeça do Yoshiki. E eu acho que não tem nada pior pro jovem LGBT do que uma cidadezinha onde todo mundo fica metendo o nariz na vida do outro e dando pitaco. É como se ser diferente nesse tipo de lugar fosse uma ofensa. E como se já não bastasse todo esse carinho social, tem uma cena breve, mas muito significativa, sobre homofobia. Ela acontece quando os dois amigos estão ali conversando sobre um vizinho que dizem estar doente. Então Yoshiki corrige, diz: o Yusuke não tá doente, ele é homossexual. E a gente sente o peso dessa fala. E não à toa, logo depois o Yoshiki diz que quer dar o pé daquele vilarejo porque as pessoas ficam se metendo na vida da sua família. O que é isso se não uma solidão LGBT? A claustrofobia LGBT de uma cidade pequena, do medo de ser visto e ao mesmo tempo de não poder existir? E é daí que nasce a solidão LGBT. De você tentar sustentar uma forma de vida que o olhar social não reconhece como legítima. E olha só que loucura! Como o corpo monstruoso de Preciado, tanto Yoshiki como Hikaru encarnam essa dor de ter um corpo que se produz entre o desejo de ser aceito e o risco de ser aniquilado por esse mesmo desejo. Então, quando Yoshiki ama o monstro, ele é uma parte de si mesmo que o mundo não soube ou não quer acolher. Para encerrar, tem uma frase nessa leitura de Preciado que, gente, me pegou muito. Ele diz o seguinte: vocês precisam entender que os futuros monstros são seus filhos e netos. Nisso eu fiquei pensando que talvez essa história não seja só sobre um monstro que quer parecer humano, mas também sobre o que nós fazemos quando descobrimos que o monstro é alguém que a gente ama. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as novidades e dá uma olhadinha aqui embaixo nos links que eu coloquei na descrição. Até a próxima!